E abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. Nós vamos ler apenas o primeiro verso e depois do verso 35 ao 41. E no decorrer da mensagem exploraremos os outros versos. Mas antes, como junção dessas duas últimas belas canções que nós cantamos, queria fazer referência à penúltima. Nós cantamos aqui que haja o que houver, nunca nós deixaremos a Jesus. Agora você sabe que isso não é fácil. Por isso, meu querido irmão e irmã, você não veio aqui hoje, nessa noite, sem nenhum propósito. Possa ser sem propósito para você, mas tem muito propósito para Deus. Porque Ele é seu amigo, Ele é seu Salvador. Veja de onde Ele nos tira e depois perceba onde Ele nos coloca. Se Ele realmente é seu amigo, se Ele realmente é o Salvador, se você crê nisso, nunca o deixe. O primeiro verso de João 9, o Evangelho de João diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Verso 35 até o 41. Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Ó filho de Davi, que estás assentado à destra poderosa do Pai, que nos contempla dos altos céus nesse exato momento, cada pessoa que está aqui nessa noite, esse teu olhar preciso, esse teu olhar escrutinioso, esse teu olhar carinhoso, a Ti, Senhor, que sondas e que conheces as nossas vidas, oramos pedindo compreensão dessa palavra, oramos pedindo um poder de concentração e atenção a essa palavra, e o principal, Senhor, que Tu nos ajude a aplicá-la às nossas vidas. Amém. O tema da minha reflexão dessa noite é: o pior cego é aquele que vê. Nós encontramos Jesus no episódio da cura de um cego, dentre os muitos cegos que Ele curou. Mas esse aqui foi especial, diferente, a maneira como foi tratado e todo o embate e a discussão que houve por causa da sua cura. Eu queria trazer para você hoje, através dessa mensagem, como realmente é um grande milagre a gente poder crer. Como realmente é um descortinar tão repentino de algo que estava diante dos nossos olhos, de repente passamos a crer. Que por mais que queremos especular como funciona, detalhando, medindo, mensurando, o fato é que
a obra da salvação, o chamado interior, a chamada eficaz, a obra interna do Espírito Santo dentro do nosso coração, é algo que é resultado puro, puríssimo da graça e da misericórdia de Deus. Eu quero aproveitar a narrativa da cura do cego de nascença para tentar reforçar a tese do tema dessa mensagem, que o pior cego é aquele que vê. E quero que você me acompanhe as cenas dessa narrativa, e em cada cena pontuarei com um tópico, e assim espero que você me acompanhe, sem perder o fio da meada, e assim encontre edificação para a sua vida nessa noite. O primeiro tópico dessa noite é o cego que foi notado. Mas esse cego não era um cego de acidente, que teve sua cegueira com um acidente de percurso ou acidente de trabalho. Era um cego de nascença. Isso era raro, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Tanto que já havia especulações teológicas a respeito da razão do porquê que ele nasceu cego. Mas antes de eu me deter, o fato é que eu quero pontuar aqui, nessa primeira cena para você, é que Jesus viu o cego. Tá, pastor, mas o que há de anormal nisso? Se você entender o final do capítulo 8, você vai compreender melhor o capítulo 9. Jesus havia pegado um embate ferrenho com os fariseus, escribas e doutores da lei. E Jesus havia falado que ele era a luz do mundo justamente no contexto da festa dos tabernáculos. No contexto onde havia toda uma simbologia daquelas luzes que eram acesas. Quando Jesus disse que ele é a água da vida, o tanque de Siloé, que vai entrar agora no capítulo 9, era de lá que era tirada a água para poder fazer a lavagem simbólica do altar, demonstrando que Deus tem o seu lavar regenerador. E o final do capítulo 8 diz assim, versos 57 e 58, disseram-lhe os judeus, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Jesus estava falando da sua pré-existência, estava falando da sua existência antes de sua encarnação. Respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Esse verbo, eu sou, é o mesmo usado por Deus, quando se encontra com Moisés. E Moisés disse, o que eu vou dizer a Faraó, o que eu vou dizer aos anciãos, diga que eu sou. Então, indiscutivelmente, Jesus está destacando sua divindade. Um dos maiores mistérios da teologia cristã, mas a mais pura verdade. Então, eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Diga-me, querido irmão, você na pressa do seu trabalho, para ir ao seu trabalho, na correria, quantas coisas você já não esqueceu de fazer? Esqueceu a chave, esqueceu o documento, esqueceu qualquer coisa. Jesus estava sendo corrido do templo, e mesmo no meio dessa fuga, ele ainda tem tempo para ver o cego. O cego foi notado. Outra coisa importantíssima, ele não clamou como o filho de Timeu, Bartimeu. Ó Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não. Ele estava simplesmente fazendo aquilo que um cego, naquelas condições sociais e estrutura social, poderia fazer: mendicância. Era o único jeito de não morrer de fome. Jesus é corrido do templo, mas ainda assim tem tempo para notar aquele cego. O que te faz acreditar que Deus não enxerga a sua vida? O que te faz acreditar que de alguma forma Deus está com conjuntivite, com seus olhos enlamaçados de ramela, que não pode enxergar a sua vida? O cego foi notado por Jesus, que estava sendo procurado para ser apedrejado, e Jesus o viu. O Filho de Deus sabia que esse milagre desencadearia um ensinamento espetacular. Ele já estava mesmo ali em todo vapor, confrontando os religiosos da sua época, confrontando aqueles que conheciam a doutrina e toda a teologia sobre o Deus de Israel. E era chegada a hora, através do seu ministério, através dos seus ensinamentos, ele questionar
o entendimento e a compreensão dessas pessoas. E de repente, para não dizer que as especulações teológicas era algo apenas restrito aos membros da alta corte do Sinédrio, eis os discípulos surgindo com uma compreensão comum e rotineira da época. E a interpretação dos discípulos numa pergunta que só dava duas opções: Senhor, quem pecou? Foi este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Interessantemente, os rabinos, através das suas interpretações, conseguiram construir uma compreensão e uma teoria de que é possível que uma pessoa pegue até no ventre materno. Inclusive, há uma interpretação na tradição rabínica que acredita que o caso de Esaú realmente não ter sido, Deus ter sido favorável a Esaú, foi pelo que ele fez junto com seu irmão Jacó, aquela briga inteira dentro do ventre, possivelmente indicasse já um pecado ali no ventre. Eram umas teorias da época. Eles acreditavam que era possível que isso acontecesse. Então os discípulos tornam-se a voz do comum. Quem pecou, Senhor? Foram seus pais? Ou foi esse homem para que ele nascesse cego? Sabe o que é impressionante? Jesus, com todo o seu conhecimento, não oferece nenhuma dissertação teológica. Jesus não vai para as colunas filosóficas e fundamentais para tentar explicar por que aquele homem era cego de nascença. Jesus simplesmente diz: nem ele e nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. O livro de Jó é um livro que mostra essa perspectiva, que por isso era difícil para os discípulos, os membros do Sinédrio, não pensassem assim. Havia uma ligação muito forte entre pecado e sofrimento, entre doença e alguma culpa. Não foram isso que os amigos de Jó fizeram? Olha, nenhum homem pode sofrer o que você está sofrendo se não carregar algum pecado. Mas eis que Deus, Ele quebra os paradigmas, não para criar o caos, mas para criar uma nova perspectiva. De fato, aqueles que são justos, aqueles que praticam a vontade de Deus, recebem as bênçãos de Deus. Só que no percurso das milhares de pessoas que foram curadas, Deus pode ter um propósito específico para cada uma delas. E o foco do debate não era saber quem havia pecado, mas era que Deus estava ali na pessoa do Filho para curar aquele homem. Em uma fuga do tempo, prestes a ser apedrejado, na sua correria, Jesus teve tempo para ver aquele céu. E quando o viu, desvinculou qualquer coisa, qualquer julgamento que pudesse ser feito a respeito dele, e centrou toda a atenção do que ele ia fazer, e agora, unicamente na ação de Deus. Aí eu quero caminhar para a segunda cena. Primeiro o cego que foi notado, agora o milagre. Notemos o milagre. E antes do milagre, Jesus diz algo meio revelador e ao mesmo tempo algo que escondia alguma coisa para a compreensão dos discípulos. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus estava falando, já dando as dicas de sua morte, da sua paixão, da sua crucificação. E usar a metáfora do dia e da noite significa: enquanto eu não vou morrer na cruz, é tempo para mim operar essas coisas, porque eu sou a luz do mundo. Agora o milagre, tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou os olhos do homem. Então lhe disse: vai lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Um milagre totalmente incomum. Imagine a cena. Que cena esquisita, que cena diferente. O homem não pede para ser curado. Jesus nota o cego. Jesus de repente cospe no chão. Para muitos, algo muito asqueroso, fez uma lama, pôs e untou nos olhos desse cego, e de repente mandou
um cego com os olhos todos sujos de lama caminhar até um tanque. Inusitado. Raro de se ver. Talvez a medicina da época pudesse ter uma nova tese de doutorado para debater como curar uma cegueira com lama. Não tente fazer isso em casa, ouviu, crianças? E o fato é que ele foi. Não pediu, mas obedeceu prontamente. O homem foi e lavou-se. A explicação que o autor do Evangelho dá sobre o enviado, não sabemos ao certo dizer o que havia por trás de sua ideia ao dar o significado da palavra aramaica Siloé, que significa enviado. O que será que João estava querendo fazer aqui? Mostrando ali uma ironia no seu texto de que Jesus era o enviado de Deus e aí estava enviando outro para alcançar a sua cura. Seria isso já de princípio algo que ele traz para o começo da narrativa para depois mostrar a cegueira dos fariseus e escribas? Bom, não sabemos, mas talvez uma outra solução bem compreensível seja por causa dos seus leitores de linha não judaica, por não entender o significado da palavra e apenas ele tenha feito uma nota explicativa. Enfim, o enviado de Deus enviou o cego para ser curado. E o homem foi, lavou-se e voltou a ver. Esse foi o milagre. Cena 3, a repercussão do milagre. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas parece-se com ele. Mas ele próprio insistia: vizinhos, sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos, interrogaram eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui e lavei-me, e agora eu vejo. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei. Foi um encontro rápido. O primeiro e possivelmente o único toque que Jesus tem dado nesse homem foi com lama. Ele lavou-se exatamente na festa, possivelmente nessa festa, logo após a festa dos tabernáculos, onde é enfatizado o acendimento de luzes, onde é uma lavagem simbólica. E esse homem volta vendo, e as pessoas não acreditam. A repercussão do seu milagre foi uma surpresa grande demais. Era raríssimo ver um cego de nascença ser curado. Ele era conhecido demais, e por isso a razão de tantas dúvidas, de tanta incredulidade. Mas como pai, não é ele. Eles chegaram a cogitar a hipótese dele ser outra pessoa, mas não assumiram o fato de que ele havia sido curado. É assim que as coisas são. Entramos na cena 4. O interrogatório, parte 1. No interrogatório, parte 1, nós encontramos essas pessoas que os vizinhos e outras pessoas que viram, que conheciam esse cego. Agora, esse cego, eles não vamos levar as autoridades. Aí eles queriam uma explicação agora teológica do fato. Vamos buscar quem tem as informações. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Mas por que não poderiam simplesmente eles festejarem? É porque o milagre que Jesus operou foi no dia de sábado. E por ele ter feito isso no dia de sábado, veja que o fato notório não é a cura, mas foi em como que a cura foi feita. O simples ato de mexer no barro. Isso foi critério suficiente para que ele fosse encaminhado às autoridades religiosas. Então, os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo.
Alguns fariseus disseram, imagine assim, tipo uma Câmara dos Deputados, em forma de ferradura, ou uns de frente para os outros, e aí alguns já fazem a assimilação, relembram de todas as passagens da Torá e dizem, é pecador, porque está escrito nas nossas leis que ninguém pode amassar barro no dia de sábado. Está na Mishnah, escrito isso, que é a interpretação da tradição judaica de algumas leis casuísticas escritos por Moisés. Não pode. E outra coisa, a lei possivelmente permitisse fazer o bem, libertar uma ovelha em perigo no dia de sábado até possível, mas o cego não estava em perigo. Este homem é pecador. Então, o milagre não foi o grande fato para os membros do Sinédrio. Pouco estavam se importando pelo que ele alcançou, pelo poder de Deus na vida dele. Eles estavam incomodados era com a transgressão do sábado. E aí outra ala do Sinédrio disse assim, como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E o Sinédrio se dividiu. Está bem que essa interpretação e essa conclusão não aliviasse muita coisa, porque desde a própria Torá, no livro de Deuteronômio, é dito que muitos falsos profetas também podem realizar milagres. E o simples fato de eles realizarem milagres não significa que eles podem ser enviados de Deus. Um profeta pode revelar sonhos, pode falar algumas coisas, Deus manda checar se realmente se cumpre a profecia dele. Mas o fato é que o próprio Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, mostram, de alguma forma, que os mágicos que confrontaram Moisés conseguiram imitar alguns milagres. Enfim, o Sinédrio se dividiu. Tornaram, pois, a perguntar o cego, que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. E o homem respondeu, ele é um profeta. Quanta diferença, igreja, de um pecador para um profeta. Esse jovem, como consequência da sua cegueira, talvez não tenha tido a oportunidade de frequentar as sinagogas, de ler algo a respeito da lei de Deus, mas poderia ouvir. Mas a margem da sociedade era o lugar onde ele provavelmente ficaria mais tempo. Seus pais faziam parte dos encontros da sinagoga, poderiam ter ensinado alguma coisa. Enfim, a única coisa que vem no coração desse homem a respeito de interpretar quem é essa pessoa é, ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram, mandaram buscar os pais. É este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais, sabemos que ele é nosso filho, que ele nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Os pais não queriam se comprometer. E o próprio texto explica no verso 23, foi por isso que os seus pais disseram, idade tem, perguntem por ele, porque no verso 22, eles tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Perderia-se um status. Isso poderia trazer consequências na vida da sociedade, isso poderia trazer consequências na questão da comunhão espiritual, e de fato, eles não foram espertalhões no sentido negativo. Eles realmente não estavam presentes quando Jesus passou a mão nos olhos do cego e disse, perguntem a ele, quer dizer, jogou a responsabilidade. Ele já tem idade, é de maior, pergunte a ele. E assim os pais conseguiram se safar de uma possível exclusão da igreja naquela época. Mas agora nós chegamos na cena 5, interrogatório parte 2.
Não contentes com o primeiro relato, questionados os pais, eles se voltam, verso 24, pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus. O que significa essa frase? Está dizendo: olha, diante de Deus, eu conjuro-te, não mintas, fale apenas a verdade e nada mais além da verdade. Foi a mesma coisa que Josué disse a Acã, a frase inicial, quando foi perguntado se ele havia escondido alguma coisa, algum ídolo, alguma joia, algum dinheiro, naquela campanha que Josué estava para invadir a terra. Para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Então parece que naquela divisão das opiniões teológicas do Sinédrio, parece que a opinião de que Jesus era pecador prevaleceu. Ele havia feito um bem que não estava em risco de vida, poderia ter feito isso no domingo, poderia ter feito isso na segunda-feira, poderia ter feito isso na terça-feira, porque afinal de contas dava para o cego esperar. E outra, ele fez barro, não pode fazer isso no dia de sábado. Esse homem não pode ser de Deus. Ele disse: olha, nós sabemos que este homem é pecador. E aí começa uma frase mais concentrada da resposta do rapaz. O rapaz estava meio tímido, pelo que parece. Ele disse: ele é um profeta, eu só sei que eu vejo. Mas agora parece que ele se torna mais ousado. Não sei se ele é pecador, de fato. Ele não tinha um know-how da Torá, todo o conhecimento bíblico necessário para poder entrar no debate teológico com aqueles homens. Ele disse: olha, eu não sei dizer dentro dos termos de vocês se ele é um pecador, como vocês o dizem que ele é. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Ele questionava a igreja. Eles haviam tentado de tudo. A obtusidade, a cegueira espiritual desses homens estava tão grande, estava num nível tão catastrófico, que começou a exumar o pior que havia naquelas pessoas. Eles não conseguiam enxergar diante dos olhos dele que ele era cego de nascença. O pai e a mãe já haviam comprovado, e que ele simplesmente agora via, com um simples mistura e um emoliente de água e barro, e agora ele via. Mas eles não estavam interessados nisso, mas em apenas depreciar a pessoa de Jesus. Quem é esse camarada que chega desafiando nossas leis? Às vezes, quando nós não entendemos a graça de Deus, nós se tornamos os mais mesquinhos de todos os homens. Nossos interesses se tornam grandes tratores, estraçalhando a esperança das pessoas. Deixamos de ser quem somos, humanos, e passamos a ser outras coisas, bestas ferozes, que não conseguimos enxergar um milagre autêntico pela sua qualidade e pelos resultados que ele provoca. A mente do homem tem sido mais difícil de Deus trabalhar do que manter todas as estrelas no céu. E de vez em quando uma vem e cai na Rússia, como aconteceu na sexta-feira passada, no asteroide. É mágico para os astrônomos ver como é toda a estrutura do universo. O telescópio Hubble ainda não conseguiu descobrir toda a extensão do universo. Mas para você que crê em Deus, imagina que tudo isso é dificultoso. Mais do que isso, é Deus deixar mais claro do que um vidro transparente, de que Ele está agindo na vida das pessoas, e ainda assim as pessoas não veem. O pior cego, às vezes, pode ser aquele que vê. O diabo prossegue. Ele respondeu: eu já lhes disse o que ele fez. Como lhe abriu os olhos? Eu já lhes disse, verso 27, vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Aí o jovem ironizou: acaso vocês também querem ser discípulos dele? E aí ele provocou a ira desses homens. Insulta. Discípulos dele és tu, nós somos discípulos de Moisés. E era compreensível o fato. Se de fato esse era o Messias, que prerrogativas ele tinha?
apenas um milagre que estava sendo desacreditado diante da liderança religiosa. O palco estava montado e eles militavam fortemente para provar o contrário. Agora Moisés tinha história. Moisés já era reconhecido pelas pessoas, então era melhor ser um discípulo de Moisés do que ser um discípulo de um Zé Ninguém. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde vem. E aí o jovem vai fechar com chave de ouro. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele veio, contudo ele curou os meus olhos. Aí, meu irmão, toda a compreensão teológica foi por água abaixo. Os fariseus e escribas estavam com uma grande e enorme pedra no sapato. O milagre era claro. Sua repercussão invadiu aquela pequena comunidade, aquele vilarejo. Eles não tinham argumentos bíblicos para comprovar de que aquele homem não era enviado de Deus, mas apenas suposições. E ainda ele dizia: sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um servo de nascença tivessem sido abertos, continuou o jovem. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia de nos ensinar? São as ironias. Um jovem com pouco conhecimento, talvez de interpretações e das minuciosidades da lei sobre o que poderia se fazer e não se fazer no dia de sábado, agora são completamente estraçalhados pelo argumento da verdade, pelo argumento de uma vida transformada, pelo milagre inequívoco. E aí eles dão a última pedrada: você quer nos ensinar? E o expulsaram. Não conseguiram calar a voz do milagre, não conseguiram fechar a boca daquele jovem. Eles sentiram lá no fundo que o último golpe do jovem os lançou na lona e a contagem estava aberta. Chegamos à nossa última série, igreja. Temos aqui praticamente, se é que podemos dizer assim, como o teólogo F.F. Bruce afirma, temos a primeira pessoa que foi expulsa de uma sinagoga naquela época por causa da fé em Jesus. E ele disse aos seus discípulos: chegará o tempo que vocês serão expulsos das sinagogas. Então temos um aqui. Jesus ouviu que havia expulsado, então depois do interrogatório 1, do interrogatório 2, agora finalmente o selamento da fé desse jovem. Ele ainda não havia crido em Jesus para a salvação. O milagre apenas abriu seus olhos. Ainda faltava mais um passo para que a fé salvadora fechasse o ciclo e esse jovem fosse salvo em Cristo Jesus. Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: é óbvio, servo de nascença, apenas sentiu, ouviu a voz e que alguém botou lama em seus olhos. Você crê no Filho do Homem? Ah, esse título tão conhecido nos embates de sábados nas sinagogas, essa discussão de séculos, de décadas, o Filho do Homem, o título preferido de Jesus. Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, o cego, aquele que não era mais cego: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Só está faltando isso. Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Amém. Ah, igreja, se nós pudéssemos estar lá para ver o brilho daqueles globos oculares que antes nunca tinham visto o brilho do raio do sol, e agora o que ele contemplava era a glória de Deus no rosto de Cristo. Ele estava salvo. E o resultado diz: Senhor, eu creio. E fez o que não se pode fazer aos anjos. E fez o que não se pode ser feito a homem natural nenhum.
ele o adorou. O Messias, tão distante dos pergaminhos envelhecidos pelo tempo, apenas restrito às letras, agora se torna real. Não é mais um personagem heróico e imaginário. Aquele jovem teve em um dia a maior aula e uma das melhores aulas de teologia da sua vida. Ele pôde ser tocado pelo poder de Deus. Ele pôde evidenciar a repercussão do milagre de Deus. E ele pôde encontrar a sua salvação. Aleluia, igreja, aleluia. Alguns fariseus que estavam com ele, esse é o ponto mais alto, estavam com ele ouvindo dizer isso, perguntaram: acaso nós também somos cegos? E aí Jesus: se vocês fossem cegos, quer dizer, no nível físico, se vocês fossem cegos, não seriam culpados do pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Esse é o julgamento, igreja. Não aquele julgamento que Apocalipse nos descreve, mas desde o momento que o Filho de Deus entrou na vida e no mundo dos homens, ensinando e ministrando através de sua presença e de seus ensinamentos, o julgamento ali já começou. E diante do que ele fez e diante do que ele ensinou, as pessoas tomavam partido, pró ou contra, e desta forma já estão julgados. Eles viram, e Jesus disse: não, se vocês não pudessem enxergar, não seriam acusados de pecado, mas vocês viram tudo, vocês sabiam que ele era cego de nascença, vocês sabiam de tudo isso e ainda assim não creram. Então eu digo para vocês, que justamente por vocês dizerem que vem, é que a culpa permanece sobre vocês. O pior cego é aquele que vê. Algumas aplicações práticas. Querido irmão e irmã, se você acha que você é uma pessoa não notória para Deus, lance fora essa perspectiva. O seu olho tudo vê. Não importa em que dificuldades, em que apuros você está, Deus vê você. Amém. Vê a sua aflição, vê muito mais, vê em você a oportunidade do nome de Deus ser glorificado. Segunda coisa, você que ouviu essa mensagem essa noite, deixa eu falar sério com você, para você que crê. Aos que creem, eu dirijo agora essa reflexão. Não acreditem, olha que incrível, não acreditem que só porque vocês têm algum conhecimento teológico de um ponto ou de outro, que vocês fizeram apenas uma assimilação cognitiva sobre a pessoa de Jesus, que vocês podem dar uma descrição bibliográfica sobre ele, significa que você crê. O que você está salvo. Crer em Jesus não depende de assentimento intelectual apenas. Crer em Jesus é um milagre do sobrenatural. Aquela Bíblia antes empoeirada, aberta no Salmo 91, naquela antiga estante da sua mãe, que tantas vezes você passou para ir ao trabalho, ou para ir para as festas, ou para ir para o lazer com os amigos, ou para fazer o que você bem entendia. Um dia algo começou a atrair a sua atenção e você acha que foi você? Nenhum pecador se levanta para olhar para Deus se primeiro Deus não falar com ele.
De repente, tudo aquilo que era truncado, tudo aquilo que era apenas as impressões de letrinhas negras, miúdas, numa folha fina de papel, agora ganhou um sentido para você. Você consegue enxergar, mas não com os olhos físicos, você consegue enxergar pela fé. O Jesus que antes você oprimia, criticava, que você condenava, agora é o Jesus que você ama. Agora é o Jesus que você milita por Ele. É o Jesus que você leva como um estandarte para a sua família, para converter, desde o seu sobrinho mais novo até o membro mais velho de sua família. Porque o poder que invadiu sua vida, você quer também para a vida das outras pessoas. E como elas saberão se não há quem pregue? Não importa o tamanho da cortina que há diante dos olhos das pessoas, você tem que pregar. Porque como se converterão? Se não há quem pregue, se não há quem ouse, se não há quem foi atingido por uma flecha poderosíssima. Deus, quando tira a sua flecha de sua aljava, Ele não desperdiça a sua munição, Ele acerta em cheio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para você que tem rodado as dúvidas, e ainda faltou aquele estalo para você render a sua vida a Cristo. Essas vozes que às vezes você ouve dentro do seu coração, essa coisa que pressiona às vezes o seu juízo aí dentro, em que você quer se libertar de vez, você quer parar com esse negócio de fé, você quer parar com esse negócio de fanatismo, você não quer dar trava para esse negócio, mas parece que algo insiste, é um convite para ir almoçar na casa de um parente, e ele ir lá no evangelho, que de repente é feito uma oração e lido um trecho das Escrituras. De repente você está no seu trabalho atarefado e alguém vai e manda uma pequena mensagem devocional para você e parece que a palavra de Deus lhe persegue, porque é assim. Evangelho não se trata de Deus buscando os homens, mas dos homens buscando Deus, mas Deus buscando os homens. Ele vai lhe perseguir, irmão, através dos seus parentes. Ele vai sorrateiramente, sinuosamente. Jesus vai encontrar você sozinho. Você sabe do que eu estou falando. Aquela coisa que não sai de dentro da sua cabeça, que não empurra você de vez para o precipício do ateísmo. Isso é misericórdia e plano de Deus. Quem sabe? Agora me dirijo à mocidade. Você jovem, não pense que somente o mais velho você terá uma compreensão de Jesus como Salvador e Redentor da sua vida. É chegado o momento da salvação sobre você, meu querido adolescente. Deus vai tirar você do útero de sua mãe, porque Ele tinha um plano para você, revelado nas Escrituras. E tudo começa quando as escamas dos seus olhos caem e você passa a crer. Mocidade, não falseie uma fé porque seus pais são da igreja. Não camufle um desejo de estar na igreja porque os seus pais já fazem 20 anos que estão na igreja. Não ouse fazer isso, porque você pode enganar a mim, você pode enganar a igreja, mas você não engana a Deus. O que você está esperando? Você acha que Deus só tem um encontro marcado na maturidade com você? De que a única maneira de você se dedicar inteiramente ao Senhor é apenas quando você estiver mais velho? Esse dia pode nunca chegar. Samuel começou a servir o Senhor com 8 anos. Jonathan Edwards, com 12 anos, já dava lições de uma compreensão profunda, singela e impactante da palavra de Deus, uma Inglaterra fria. Não acredite, jovem, que haverá apenas um tempo, quando você estiver mais velho, para você se voltar para o Senhor. Só um lembrete: o tempo não lhe pertence. Lembra-te do teu Criador.
dos dias da tua mocidade, para que quando chegarem os dias de tua velhice não diga para eles que é só enfado e canseira e que você não aproveitou nada. Enfim, e a última aplicação, para você que ainda tem esperança, para você que quer levar uma mensagem para o seu amigo que ainda não crê, para você que veio aqui renovar a sua fé nessa noite, Jesus está no seu encalço para perguntar a você: você crê em mim? E Ele espera deleitosamente que apenas você confesse: Jesus, Tu és meu amigo, Tu és meu Salvador, e agora eu sei, te amo, te quero, haja o que houver, jamais te deixarei. Vamos orar agora. Se essa mensagem falou ao seu coração, se você ainda não crê, queria chamar você a vir aqui à frente, ficar de joelhos, para nós orarmos juntos. Se essa mensagem falou com você que já crê e quer renovar a sua fé, quer confessar os seus pecados diante do Senhor e pedir para Ele, para que Ele anime o seu espírito e lhe ajude a enfrentar os desafios de uma fé, venha aqui à frente. Nós vamos orar juntos, de joelhos. O teu compromisso é só com Deus. Sua fé está abalada? Esse é o momento. Se nós de fato acreditamos que quando estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Ele ali está, então Ele está aqui. E com o mesmo poder que esteve quando estava com aquele jovem, depois de sua cura, depois que foi expulso daquela sinagoga. Você quer renovar a sua fé? Então você vai se comunicar com Deus. Eu serei apenas um porta-voz. Se você estava com dúvidas e quase descrendo no seu Senhor, lance agora esse fardo diante dele, meu querido irmão, minha querida irmã. Se você que ainda não teve coragem, está aí nos bancos, sabe que a passagem é livre, e a qualquer momento dessa oração você pode se dirigir aqui, se ajoelhar e orar conosco. Senhor Jesus, em matéria de converter corações, só Tu és a unanimidade. Por isso, para um momento de oração como este, nós rogamos que com Tua presença, já é evidente aqui, Senhor, já é evidente aqui neste lugar, ao nos motivar a cantar, a louvar e a ouvir a palavra. Senhor, resgata-nos. O nosso grito nesta noite é o grito: salva-nos. Salva-nos de nós mesmos, de nossa incredulidade. Salva-nos, Senhor, de nossa visão limitada. Queremos atribuir a Tua presença e a Tua mão na nossa vida apenas quando as coisas vão bem. Isso é uma perspectiva parcial, Senhor. O sofrimento é uma das marcas características daqueles que creem. Senhor, há dúvida, sim, há dúvida pelos Teus decretos inescrutáveis. Às vezes rondam as nossas mentes e descremos quando a nossa fé é provada. Muitos de nós, às vezes, ao aceitarmos o Teu Filho Jesus como Senhor e Salvador, Senhor, aqueles primeiros meses de conversão foram meses tão abençoados. Nós subimos de cargo na empresa, acabou as brigas no lar, o relacionamento com os vizinhos estava uma bênção, éramos consagrados, fazíamos parte do coral, cantávamos, pregávamos, evangelizávamos. Mas de repente, Senhor, veio uma prova e acertou em cheio nos Teus filhos e fomos ao chão. Senhor, muitas vezes ao nos levantarmos, não nos levantamos para Te pedir auxílio,
mas ficamos no chão chorando, afogados na poça de nossas lágrimas, maldizendo a confissão de fé que fizemos. Ah, Senhor, não permitas que a nossa maneira tão minúscula de ver as coisas impeça o teu agir. Ah, Deus, essas almas que aqui estão, Senhor, são tuas. Não existe máquina para fabricar almas, não existe homem que possa gerar almas, mas é exclusividade tua a vida delas, o mantimento delas e o destino delas. Ah, Senhor, queremos nos alegrar na tua salvação. Por isso, o meu irmão que veio aqui à frente com o propósito de renovar a sua fé, renova, Senhor, renova, e que os frutos depois desse culto evidenciem que de fato a fé foi renovada. Para aqueles que estavam à beira da descrença, no precipício da incredulidade, já se vendo caindo naquele abismo profundo e escuro, vem mão de luz e segura este servo, esta serva, e coloca-o de novo num lugar seguro, firmado sobre as rochas, aonde nada se abala. Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Senhor, uma fortaleza altíssima, inalcançável ao inimigo. Senhor, se alguém aqui nesta noite que ainda não teve o estalo de acreditar nesse Jesus que é a luz do mundo, que está passando por um momento tenebroso de frieza espiritual, ó Senhor, Tu és o fogo que queima a lenha ensopada de água. Tu és o Deus que anda sobre as águas. Tu és o Deus que abre mares. Tu és o Deus que abre rios. Por que não abririas o coração? Abre, Senhor. Efratá, abre-te, como disseste aquele outro servo. E revela-te, Senhor, a nós, impactando-nos, comissionando-nos a Te servir para a Tua honra e para a Tua glória. Oramos, Jesus, porque Tu és a luz do mundo, e todo aquele que Te enxergar e todo aquele que Te vê será salvo, em nome de Jesus. Amém. Que o Teu grande amor, ó Deus, a Tua graça, Senhor Jesus Cristo, e as Tuas consolações, Espírito Santo, esteja sobre o coração daqueles que creem, hoje e para todos sempre. Amém.